E se eu te dissesse que a história que você conhece sobre Moisés é apenas a superfície de um oceano de segredos? Que por trás do homem que dividiu o Mar Vermelho existe uma dor silenciosa, uma identidade escondida e um chamado que quase foi recusado? Ninguém conta isso nos livros. Poucos ousam falar sobre a verdadeira batalha que mudou o destino de uma nação. Não a luta contra Faraó, mas a luta dentro do próprio coração de Moisés. Você conhece os milagres, mas e as lágrimas? Conhece os mandamentos, mas e os medos? Hoje, você vai ouvir a história não contada de Moisés. Uma jornada de rejeição, fuga, fé e transformação. Prepare-se para mergulhar em uma das narrativas mais emocionantes e humanas de todos os tempos. Se essa história tocar o seu coração, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê Moisés, e talvez até a forma como você vê a sua própria vida. Antes de Moisés nascer, o mundo ao seu redor já estava mergulhado em escuridão. O Egito, poderoso e arrogante, era o centro do mundo conhecido. Um império construído à base de pedras, ouro e escravos. Milhares de hebreus, descendentes de Jacó, viviam esmagados sob o peso das ordens de Faraó. Seus corpos curvados carregavam tijolos, mas era o coração que mais sangrava. O coração de um povo que, mesmo sem voz, ainda tinha esperança. Mas essa esperança estava se apagando. A cada geração, o sofrimento aumentava. Os gritos dos escravos ecoavam nas noites silenciosas, mas para os egípcios era apenas barulho de fundo, um ruído incômodo, nada mais. E então veio o decreto que calou de vez o que restava da fé. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser jogado no rio Nilo. Sim, um genocídio autorizado. Um decreto frio, cruel e impiedoso. Era o início de uma tempestade. As mães hebreias passaram a esconder suas barrigas. As casas se enchiam de silêncio e medo. Cada nascimento era uma sentença. Cada choro de bebê era uma denúncia. E nesse cenário de desespero, Deus começou a mover suas peças de forma silenciosa. Enquanto Faraó acreditava estar no controle, o céu já havia escolhido quem libertaria aquele povo. E o escolhido estava prestes a nascer. Mas veja, antes de Deus levantar um libertador, ele permite que a dor atinja o limite. Como se o céu quisesse provar até onde o ser humano consegue manter a fé quando tudo parece perdido. É nesse silêncio denso, nesse cenário sufocante, que a história de Moisés começa. Não com um milagre, mas com uma ameaça de morte. Por isso, antes do milagre do Mar Vermelho, houve uma mãe em lágrimas, um povo humilhado e uma decisão celestial tomada nas sombras. Você já sentiu como se Deus estivesse demorando demais para agir? Já olhou ao redor e pensou, por que o mal está vencendo? Se sim, então você já pisou nas mesmas areias em que Moisés foi colocado. A diferença é que agora você vai entender por que o silêncio de Deus nunca significa ausência, apenas preparação. A mãe de Moisés era uma mulher comum, mas seu coração carregava uma fé fora do comum. Quando seus olhos encontraram os de seu filho pela primeira vez, ela soube. Aquele menino não podia morrer. Havia algo diferente ali. Não apenas um instinto materno, mas uma convicção espiritual profunda, como se o próprio céu tivesse sussurrado em seu ouvido: proteja-o. Ele é meu. Durante 3 meses ela o escondeu. 3 meses em que cada choro era um risco de morte. Cada batida na porta fazia o coração dela gelar. E quando esconder, já não era mais possível. Ela tomou a decisão mais difícil que uma mãe pode tomar: entregar seu filho à misericórdia de Deus. Mas como se entrega um filho assim? Ela o colocou num cesto. Um pequeno berço improvisado com juncos e betume. E então, com os olhos em lágrimas e o coração em pedaços, o soltou nas águas do rio Nilo.
O mesmo rio que deveria ser a sentença de morte se transformou em um caminho de vida. A filha de Faraó encontrou o bebê e, ao ouvir seu choro, se comoveu. Aquele choro atravessou as paredes do palácio e perfurou o coração da princesa. Ela, filha do tirano que mandou matar, decidiu contrariar o próprio pai. Ela salvou o bebê hebreu. O irônico, a mãe biológica de Moisés foi contratada como ama de leite. Pagaram para ela cuidar do próprio filho. Você percebe? O plano de Deus não apenas protege, ele surpreende. Ele usa o próprio sistema opressor para cumprir seus propósitos. O menino que deveria morrer foi criado com segurança dentro do palácio do inimigo, educado com os melhores mestres, alimentado com os melhores pratos, vestido com as roupas da realeza. Moisés cresceu entre ouro, estátuas e soldados, mas sem nunca pertencer de verdade àquele lugar. Por fora, um príncipe. Por dentro, um estrangeiro. Essa dualidade plantou uma inquietação em seu coração. Um desconforto que cresceria com o tempo e o empurraria para uma escolha que mudaria sua vida e a história de todo um povo. Às vezes, o começo de um milagre não parece milagre. Parece despedida, perda, abandono. Mas Deus sabe transformar cestos em caminhos, sabe usar lágrimas para regar destinos. E talvez você esteja hoje em um cesto emocional, sendo levado por águas que não entende. Mas lembre-se, o mesmo Deus que guiou aquele pequeno berço pelas correntes do Nilo está guiando sua vida também. A infância de Moisés não foi como a de outros hebreus. Enquanto seus irmãos apanhavam sob o sol, ele brincava em jardins regados. Enquanto crianças hebreias comiam migalhas, ele se sentava à mesa do faraó. Tinha tudo o que o mundo poderia oferecer, menos paz. Porque não há riqueza que compense viver uma identidade que não é sua. Moisés aprendeu a falar como egípcio, andar como egípcio, pensar como egípcio. Mas o sangue que corria em suas veias contava outra história. Ele não era dali. Cada vez que via um hebreu sendo chicoteado, algo dentro dele queimava. Era uma mistura de raiva, impotência e vergonha. Vergonha por viver como príncipe enquanto seu povo sangrava. Imagine a confusão. Ser honrado pelos que escravizam o seu povo e ser rejeitado por aqueles que você quer defender. Ele não se encaixava em nenhum lugar. No palácio era o filho adotivo da princesa. Entre os hebreus, um estranho, talvez até traidor. O coração de Moisés era uma terra dividida. Cresceu com acesso a tudo, menos a sua própria verdade. E essa tensão interna foi se acumulando, como uma represa prestes a estourar. Até que, um dia, ela rompeu. Ao ver um egípcio espancando um hebreu, algo dentro de Moisés se quebrou. Ele não aguentou mais assistir. Não suportou mais o silêncio e matou o egípcio. Enterrou o corpo na areia e, por um momento, achou que tinha feito justiça. Mas a areia não consegue esconder um coração perturbado. No dia seguinte, tentou intervir numa briga entre dois hebreus, e um deles lançou a pergunta que perfurou sua alma. Quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar também? Ali, Moisés percebeu que não era aceito por ninguém. A notícia se espalhou. O palácio soube, Faraó soube, e o príncipe se tornou um foragido. Um homem sem casa, sem povo, sem lugar. Às vezes, a queda mais dolorosa é aquela que acontece depois de tudo parecer perfeito. Mas foi nessa queda que Deus começou a levantar o verdadeiro Moisés. Não o príncipe, mas o libertador. O palácio lhe deu conforto, a fuga lhe daria propósito. E talvez seja esse o ponto onde muitos de nós estamos, entre a identidade imposta pelo mundo e a missão verdadeira escondida na alma. Há momentos na vida em que a verdade bate à porta com força. E para Moisés, esse momento chegou como um soco na alma. Durante anos, ele viveu entre colunas de mármore e banquetes. Carregava roupas finas, mas seu coração era esfarrapado por dentro. Havia perguntas que nunca foram respondidas. Por que ele era tão diferente dos outros egípcios?
Porque seu reflexo no espelho não combinava com o lugar em que vivia. Foi crescendo com esse incômodo até que um dia soube. Talvez por boatos de corredores, talvez por conversas sussurradas entre servos, ou talvez por aquela chama interna que nunca se apagou. Ele era hebreu. Não era só uma informação, era um terremoto. De repente, tudo o que ele conhecia desabou. Seu nome, sua origem, sua história, tudo era uma farsa. E o mais devastador, o povo que apanhava, que morria, que era humilhado, era o seu povo. Você já teve esse tipo de revelação? Um momento em que percebe que tudo o que viveu até ali estava desconectado da sua essência. Quando a verdade rasga seu coração ao meio, mas ao mesmo tempo liberta. Foi isso que Moisés viveu. A partir dali, ele não conseguiu mais ser o mesmo. O palácio começou a parecer uma prisão. O luxo perdeu o brilho. A fartura teve gosto de culpa. E cada vez que via um hebreu sofrer, o grito do sangue ecoava mais forte dentro dele. Esse grito era mais que dor. Era um chamado. Um empurrão divino para fora da zona de conforto. O assassinato do egípcio não foi apenas um ato de fúria, foi o reflexo de um homem em crise, um grito de identidade, um clamor de pertencimento. Mas também foi o início da queda. Faraó não perdoava traições. Moisés sabia que não teria misericórdia. Então, sem escolha, fugiu. Deixou tudo para trás. O ouro, o nome, o status, e partiu em direção ao nada. Mas o nada de Deus sempre esconde um tudo, porque antes de libertar um povo, Deus precisava libertar o libertador. E para isso, era preciso que Moisés encarasse o deserto, o lugar onde a alma é confrontada e onde a verdadeira identidade é revelada. Talvez hoje você esteja fugindo também de um passado, de uma mentira, de uma dor. Mas assim como com Moisés, sua fuga pode ser o início da sua missão. Moisés fugiu com a roupa do corpo e o coração em ruínas, de príncipe a criminoso, de herdeiro a exilado. Nenhuma glória egípcia o acompanhava, só o silêncio e o calor impiedoso do deserto. O deserto não tem paredes, mas é uma prisão. Não tem correntes, mas pesa como nenhuma cela. Ali, Moisés aprendeu o som da solidão. Nenhum servo, nenhum banquete, nenhum conforto. Só areia, vento e lembranças que queimavam mais do que o sol. Ele vagou sem rumo até chegar a Midian. Lá, cansado e faminto, encontrou um poço. E ao redor do poço, a primeira faísca de um novo começo. 7 mulheres estavam sendo hostilizadas por pastores locais enquanto tentavam dar água ao rebanho. Moisés interveio. Sozinho, enfrentou os homens e protegeu as mulheres. Foi um gesto de coragem, mas diferente do que fez no Egito. Dessa vez, não houve morte, houve ajuda. Era o início de uma transformação silenciosa. As mulheres o levaram até seu pai, Jetro, sacerdote de Midian, e ali Moisés encontrou acolhimento, um teto, um prato de comida, um lugar, e mais importante, encontrou anonimato. Ele não era mais o príncipe, não era mais o hebreu perdido, era apenas um forasteiro, um homem comum, e por um tempo isso bastava. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, teve filhos, aprendeu a cuidar de ovelhas. 20, 30, 40 anos se passaram assim, no esquecimento. Mas não se engane, não era desperdício, era preparação. Moisés, o impetuoso, estava sendo quebrado. Seu ego, sua pressa, sua força bruta, tudo foi moído no pó do deserto. Deus estava formando no silêncio o homem que carregaria o destino de uma nação. Ele precisou virar pó para se tornar solo fértil. E talvez você esteja aí, achando que sua vida estagnou, que está longe demais dos seus sonhos. Mas e se o seu deserto for exatamente o campo de treinamento onde Deus está lapidando você? Moisés não sabia, mas enquanto cuidava de ovelhas, o céu escrevia o próximo capítulo. O capítulo onde o anonimato seria rompido pelo fogo. No deserto de Midian, Moisés não apenas sobreviveu,
Ele renasceu. Mas o renascimento não veio com aplausos ou visões celestiais. Veio com poeira nos pés, calos nas mãos e noites em silêncio absoluto. Cada amanhecer era igual ao anterior. Os dias não traziam novidades, apenas rotina. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem. Acreditam que, se não há movimento, não há propósito. Moisés também poderia ter pensado assim, mas o deserto estava curando algo muito mais profundo do que feridas físicas. Estava curando a alma dele. No Egito ele era alguém importante. No deserto, tornou-se alguém real. Ali, ninguém o chamava de príncipe. Ali, ele era apenas Moisés, pai de família, pastor de ovelhas, homem entre homens. E foi nessa vida comum que ele encontrou o que nenhuma glória poderia dar: paz interior. O que poucos percebem é que Deus não apressa processos. Ele não estava em busca do Moisés habilidoso, educado, guerreiro. Deus queria o Moisés quebrado, humilde, dependente. Porque só quando o homem se esvazia de si mesmo, ele pode ser cheio de Deus. E o exílio fez isso. Curou o orgulho, curou a culpa, curou a pressa, curou o impulso de agir sem ouvir. Foram 40 anos longe dos holofotes, 40 anos em que ninguém falava o nome de Moisés. Mas o céu nunca deixou de sussurrá-lo, porque Deus nunca se esquece de quem escolhe. Enquanto Moisés cuidava de ovelhas, Deus olhava para um povo que gemia debaixo da opressão. Os gritos dos hebreus subiam aos céus, e o céu já tinha escolhido o libertador. Só que o libertador ainda não sabia. Ele achava que seu tempo havia passado, que o erro cometido no Egito havia destruído qualquer chance de redenção. Mas Deus é especialista em usar os descartados para cumprir seus planos. É como se o Senhor dissesse: agora sim, Moisés, agora que você deixou de se achar capaz, eu posso usar você. E talvez esse seja o recado para você hoje. Talvez você se sinta esquecido, escondido, sem utilidade. Mas e se for exatamente nesse exílio que Deus está te preparando para o seu maior chamado? Porque acredite, todo deserto termina. E quando o tempo chega, Deus fala. E quando Deus fala, tudo muda. Era só mais um dia no deserto, ovelhas para pastorear, sol escaldante, passos sobre a areia. Moisés já conhecia cada pedra daquele terreno. Nada ali surpreendia mais. Até que no meio da rotina, ele viu algo que parou seu coração. Uma sarça, um arbusto seco, estava pegando fogo, mas não se consumia. Fogo sem destruição, chamas sem fim. Aquilo não fazia sentido. Era como se o sobrenatural tivesse invadido o natural. Moisés se aproximou curioso, mas quando deu mais um passo, uma voz ecoou de dentro das chamas: Moisés, Moisés! Ele respondeu: eis-me aqui. Deus então disse: não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Naquele instante Moisés entendeu. Ele não estava diante de um fenômeno, estava diante de Deus. E Deus falou como um pai, como um libertador de almas cansadas. Tenho visto a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor. Conheço suas dores e desci para libertá-los. Até aqui Moisés provavelmente estava emocionado, esperançoso. Mas então veio o golpe final. Vai, pois, agora, eu te envio ao faraó. Pausa. Moisés travou. Como assim? Eu? De novo para o Egito? Para enfrentar quem me quer morto? Para libertar um povo que nem me aceita? Ele olhou para si mesmo e só viu falhas. Um velho pastor, um fugitivo, um homem comum. Mas é sempre assim. Quando Deus nos chama, nossa primeira reação quase sempre é olhar para nossas fraquezas, não para o poder dele. Moisés tentou fugir com desculpas. Quem sou eu para ir até Faraó? E se não acreditarem em mim? Eu não sei falar direito. Manda outro, por favor. Mas Deus foi firme. Paciente, sim, mas determinado, porque ele não estava buscando perfeição. Estava buscando disponibilidade. Eu estarei contigo, Deus disse.
E quando Deus está com alguém, isso basta. Esse foi o momento em que tudo mudou. A sarça que queimava sem se consumir era um símbolo. Deus estaria com Moisés em cada chama, em cada confronto, em cada passo. E talvez você também esteja ouvindo um chamado. Talvez o mundo não veja em você um líder, mas Deus vê. Ele não está chamando os prontos, está preparando os dispostos. Tudo começou ali, diante do fogo. E dali para frente Moisés jamais seria o mesmo. Deus havia falado, o chamado estava claro. O plano era grandioso. Mas o maior inimigo de Moisés naquele momento não era Faraó. Era ele mesmo. Quantas vezes isso acontece conosco? Deus nos mostra um propósito, uma direção, mas nossa mente imediatamente grita, eu não consigo. Foi exatamente isso que Moisés sentiu. Diante da sarça ardente, ouvindo a própria voz de Deus, ele não se sentiu fortalecido. Sentiu-se pequeno, incapaz, quebrado. A fé não venceu de imediato. O medo falou mais alto. Quem sou eu para ir a Faraó? Essa foi a primeira pergunta. A pergunta de alguém que carrega o peso do passado, da vergonha, do erro. E Deus respondeu com a promessa mais linda que um coração inseguro pode ouvir. Eu estarei contigo. Mas Moisés ainda duvidava. E se perguntarem quem me enviou? O que eu digo? E então Deus revelou o seu nome. Não um nome comum, mas um nome eterno. Eu sou o que sou. Uma frase que carrega tudo. Significa, eu sou presença constante. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou aquele que nunca muda. Mas nem isso bastou. Moisés continuou, eles não vão acreditar em mim. Então, Deus lhe deu sinais. Transformou o cajado em serpente, fez a mão dele ficar leprosa e depois restaurada. Mostrou poder, autoridade, presença. Mesmo assim, Moisés hesitou novamente. Senhor, eu nunca fui bom com palavras. Sou pesado de boca e língua. Era a ferida da autoestima falando. A lembrança do homem que já falhou, do príncipe que caiu. Era como se Moisés dissesse, eu sou um erro, não tem como dar certo. E Deus, com voz firme, respondeu, quem deu a boca ao homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê, o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, eu estarei com tua boca. Mas ainda assim Moisés pediu, manda outro. Ali, o coração dele estava nu. O medo não era do faraó, era do fracasso, do julgamento, da responsabilidade. Mas Deus, mesmo irado, não desistiu. Designou Arão, seu irmão, como ajudante. Deus não desistiu de Moisés, mesmo quando Moisés queria desistir de si mesmo. Essa é a beleza do chamado divino. Ele não escolhe os prontos, escolhe os quebrados, os medrosos, os que não se acham dignos. Porque ao transformar esses, Deus mostra sua glória. Moisés seguiu em frente, ainda com medo, ainda com dúvidas, mas deu o primeiro passo. E às vezes, tudo que Deus precisa de nós é exatamente isso, o primeiro passo. Voltar nunca é fácil. Voltar para um lugar onde você caiu, onde falhou, onde foi rejeitado, onde quase morreu. Moisés não estava apenas indo até o Egito, ele estava voltando para o cenário do seu maior trauma. Imagine os sentimentos misturados no coração dele. O deserto havia curado feridas, mas o retorno abriu todas de novo. As ruas que ele conhecia, os rostos que talvez lembrassem dele e, acima de tudo, a sombra de Faraó. Mas agora havia uma diferença. Moisés não voltava como o fugitivo. Voltava como o enviado. E esse detalhe muda tudo. Deus o instruiu cuidadosamente. Disse o que fazer, o que falar. Moisés levou em sua mão um cajado simples, mas que carregava o poder do céu. Ele não tinha um exército, mas tinha a palavra de Deus. Quando chegou ao Egito, reencontrou Arão, seu irmão, e juntos foram ao encontro dos líderes dos hebreus. Falaram tudo o que Deus havia dito. Mostraram os sinais, e pela primeira vez, os hebreus creram. Eles ouviram que Deus havia escutado o clamor deles, que a libertação estava próxima. Eles se ajoelharam e adoraram.
Mas como toda missão divina, o começo animador seria logo confrontado por uma dura realidade. Moisés então foi até Faraó. Sim, o mesmo trono que um dia ele conheceu como príncipe, agora o receberia como profeta. E com coragem tremendo nos ossos disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Faraó riu e endureceu o coração. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? E como castigo por ousarem pedir liberdade, Faraó aumentou a carga de trabalho dos hebreus. Mandou que buscassem a própria palha para fazer tijolos, sem reduzir a produção. O povo ficou furioso. Reclamou. Xingou Moisés. E ele, abatido, foi até Deus. Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Quantas vezes isso acontece conosco? A gente obedece, dá o passo de fé, acredita e tudo piora. Parece injusto, parece cruel, mas é nesse vale da contradição que Deus trabalha de maneira mais profunda. E a resposta dele foi clara. Agora verás o que farei a Faraó. Com mão forte, ele os deixará ir. A missão de Moisés estava apenas começando. Ele precisava aprender que obedecer não é garantia de caminho fácil. É garantia de caminho certo. E você? Já sentiu que fez tudo certo, mas deu tudo errado? Não desista ainda. Pode ser que o caos esteja apenas preparando o cenário para o milagre. Diante do trono mais poderoso da terra, Moisés falava com a autoridade do céu, mas Faraó não cedia. Cada vez que Moisés dizia, deixa o meu povo ir, o rei respondia com desprezo, arrogância e uma recusa implacável. O orgulho dele era mais duro que as pedras das pirâmides. Ele se achava um deus, e deuses não se curvam. A batalha que começou ali não foi apenas entre um homem e um rei. Foi uma guerra entre o poder humano e o propósito divino. E então, Deus começou a agir. A primeira praga. As águas do Nilo se transformam em sangue. Um golpe direto no coração do Egito, onde o rio era símbolo de vida. De repente a vida virou morte. Os peixes morreram. O cheiro ficou insuportável. Mas Faraó resistiu. A segunda, rãs por toda parte. Casas, camas, comida, tudo infestado. Depois, piolhos, moscas, peste nos animais, feridas, saraiva de fogo, gafanhotos, trevas. Cada praga, uma mensagem. Cada desastre, um chamado à rendição. Mas o coração de Faraó era como rocha em brasa. Queimava de ódio e não se quebrava. E aqui há um mistério que nos confronta. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas também revela que ele já era duro por si só. O que Deus fez foi permitir que ele afundasse ainda mais na própria arrogância, para que o mundo inteiro visse, com clareza, quem era o verdadeiro Senhor. Moisés, por outro lado, enfrentava um turbilhão de emoções. Cada não de Faraó era uma facada no peito. Ele carregava a responsabilidade de um povo inteiro. Via os hebreus sofrendo ainda mais, mesmo obedecendo a Deus. Mas ele aprendeu algo poderoso. A persistência é a linguagem da fé. E você? Já enfrentou um coração de pedra na vida? Alguém ou alguma situação que, por mais que você tente, não muda? Saiba disso. O que não se quebra com força, se quebra com tempo. E o tempo de Faraó estava acabando. Ainda restava a última praga. Aquela que não só quebraria o orgulho do rei, mas o coração de toda uma nação. Deus é paciente, ele fala com carinho, ele alerta com amor. Mas quando o orgulho dos homens insiste em ignorar a voz mansa do céu, ele fala alto. E quando Deus fala alto, o mundo inteiro ouve. As pragas no Egito não foram apenas castigos, foram sinais. Cada uma delas atacou diretamente os deuses egípcios, mostrando que nenhum ídolo, nenhum poder terreno, nenhum trono humano poderia resistir ao Deus dos hebreus. Água em sangue, o Nilo, considerado sagrado, foi profanado. Rãs, símbolo de fertilidade, agora símbolo de tormento. Piolhos, um toque de humilhação pessoal que afetou a todos. Moscas, a presença sufocante do incômodo e da corrupção.
Peste nos animais, colapso da economia agrícola, úlceras, toque físico que abalou até os magos do Egito, saraiva com fogo, o céu se tornando inimigo, gafanhotos, devastação total da plantação e do alimento, trevas por 3 dias, ausência de luz, ausência de direção. Mas Faraó continuava com o coração de pedra. O povo egípcio começou a temer. Já enxergavam em Moisés um homem diferente, alguém que caminhava com algo maior do que poder humano. E os hebreus, mesmo sofrendo, começavam a entender. Deus não havia esquecido. Ele estava agindo, mesmo que o processo fosse doloroso. Moisés, cada vez mais confiante, enfrentava Faraó de igual para igual. Não era mais o homem inseguro do deserto. Era o representante do Eu Sou. Mas ainda faltava a última, a mais dolorosa. A praga que não atingiria apenas a água, os animais ou o clima, mas o coração das famílias. Deus anunciou: à meia-noite eu passarei pelo Egito, e todo primogênito morrerá, desde o filho de Faraó até o filho do escravo. Era o juízo final, a palavra que encerraria o ciclo de resistência. E nesse momento, o céu parou. O tempo pareceu prender a respiração, porque agora não era apenas sobre mostrar poder, era sobre justiça, sobre libertar um povo que havia chorado por séculos. Mas antes do anjo passar, Deus daria uma instrução, uma forma de proteção, um símbolo que atravessaria séculos e alcançaria até nós. O sangue de um cordeiro. A noite caiu sobre o Egito com um silêncio pesado, diferente de qualquer outro. As famílias egípcias se recolheram, inquietas. Algo no ar denunciava que uma tragédia se aproximava. Mas entre os hebreus havia movimento. Instruções precisas foram dadas por Moisés, vindas diretamente de Deus. Cada casa deveria escolher um cordeiro, um animal sem defeitos. Ele seria sacrificado e com seu sangue os batentes das portas deveriam ser marcados. Aquela marca de sangue seria o sinal. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito, ao ver o sangue, ele pouparia aquela casa. Era o prenúncio da libertação, mas também uma noite de fé posta à prova. Imagine o coração das famílias hebreias, ouvindo os gritos ao longe, esperando a meia-noite chegar abraçados, olhando para a porta, esperando que o sangue fosse suficiente, e era. Mas nas casas egípcias não houve misericórdia. À meia-noite, o silêncio foi rasgado por um grito tão profundo, tão rasgado, que ecoou pelos séculos. O primogênito morreu. Cada lar, uma perda. Do palácio ao casebre. Nem o filho de Faraó foi poupado. A justiça divina havia sido selada. Faraó, quebrado, não teve mais forças para resistir. O homem que dizia não, agora clamava: vão embora. E mais, pediu bênção. Sim, o rei que humilhava agora pedia oração. Os egípcios entregaram aos hebreus ouro, prata, mantimentos. Era como se Deus dissesse: vocês não vão sair com as mãos vazias. Mas mesmo com a saída confirmada, não houve festa. Aquela noite ficou gravada como uma lembrança dolorosa. Foi preciso dor para que viesse liberdade. Foi preciso sangue para que houvesse salvação. E esse símbolo, o sangue de um cordeiro protegendo vidas, se tornaria eterno. Séculos depois, outro cordeiro seria sacrificado. E mais uma vez, o sangue dele salvaria vidas. Para sempre. Essa é a profundidade da Páscoa. Não é apenas uma data, é a memória viva de que o livramento sempre custa algo e que a liberdade verdadeira começa com sacrifício. O povo saiu do Egito às pressas, guiado por Moisés, levando pão sem fermento, bagagens apressadas, crianças no colo e corações pulsando entre medo e esperança. Depois de séculos de escravidão, eles finalmente eram livres. Mas a liberdade, como a fé, é testada logo nos primeiros passos. Enquanto caminhavam pelo deserto, algo inesperado aconteceu. Deus os guiou para um caminho que não fazia sentido.
Ao invés de irem direto para a terra prometida, foram levados até a beira do Mar Vermelho, um beco sem saída. E como se isso já não fosse tenso o suficiente, Faraó mudou de ideia. Arrependido de ter deixado os hebreus irem, ele reuniu seu exército, cavalos, carros de guerra e partiu atrás deles com fúria. Lá estavam os hebreus, mar na frente, montanhas dos lados, e o exército mais poderoso do mundo vindo por trás. E como é comum, quando o medo aperta, o povo começou a reclamar: "Por que nos tirou do Egito, Moisés? Para morrermos aqui?" Eles haviam visto Deus agir, viram as pragas, viram o livramento, mas agora, diante do impossível, esqueceram de tudo. E Moisés, diante do povo em pânico, disse uma das frases mais fortes e eternas já ditas por um líder: "Não temam, fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês. Vocês só precisam ficar quietos." E então, Deus falou: "Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche." Essa frase parece contraditória. Como marchar se há um mar na frente? Mas é assim que Deus age. Ele não espera que vejamos a saída. Ele espera que confiemos. Moisés levantou o cajado. O vento soprou, as águas se moveram, o mar se abriu. Paredes de água dos dois lados. Um caminho seco se formou no meio do impossível, e o povo atravessou. Com passos apressados, mãos tremendo, olhos arregalados, mas atravessaram. Quando o último hebreu pisou do outro lado, Faraó e seu exército tentaram seguir. Mas o mar, que havia obedecido ao Deus de Israel, se fechou novamente. O Egito foi engolido. A opressão foi destruída. A liberdade, enfim, foi completa. E ali, do outro lado, o povo chorou, cantou, se ajoelhou. Não apenas por estarem livres, mas porque viram o impossível acontecer diante dos seus olhos. Aquele momento marcou a história para sempre. Porque quando Deus quer libertar alguém, nem mesmo um mar é capaz de impedir. A travessia do Mar Vermelho foi um milagre inesquecível, mas ela não era o fim. Era apenas o começo. O Egito havia ficado para trás, mas o deserto agora estava à frente. E ali, em pleno vazio, Deus começaria um processo muito mais profundo do que libertar o corpo. Ele precisava libertar a mente. O povo hebreu era livre no corpo, mas ainda carregava as correntes na alma. E o deserto, com seu silêncio, sua escassez, seu calor insuportável e suas noites geladas, se tornaria o palco onde as promessas de Deus seriam testadas contra a natureza humana. Logo nos primeiros dias, o povo começou a reclamar. "Estamos com sede. Tínhamos comida no Egito. Vamos morrer aqui." A cada dificuldade surgia uma memória distorcida do passado. Eles se lembravam dos pães e carnes do Egito, mas esqueciam dos chicotes e da escravidão. E Moisés sofria, não só com a falta de água ou comida, mas com o peso de liderar um povo ingrato, instável, desesperançado. Muitas vezes, ele caiu de joelhos diante de Deus e disse: "Esse povo vai me apedrejar." Mas Deus, com paciência divina, nunca deixou faltar nada. Quando faltou água, ele fez brotar de uma rocha. Quando a fome apertou, ele enviou maná, um pão misterioso, diário, suficiente. Quando queriam carne, codornizes cobriram o acampamento. O deserto nunca foi confortável, mas também nunca foi solitário. De dia, uma coluna de nuvem os guiava. À noite, uma coluna de fogo os aquecia e iluminava. Deus estava ali, sempre. Só que, mesmo com tudo isso, muitos ainda murmuravam. Ainda queriam voltar, porque a liberdade, embora linda, é exigente. Ela cobra responsabilidade, ela exige fé no invisível, ela não tem atalhos. O deserto revelou o que havia no coração do povo, e no de Moisés também. Ali, ele foi sendo forjado como líder, aprendendo a ouvir, a esperar, a confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa caminhada durou 40 anos. 40 anos em que uma geração inteira precisou morrer, para que uma nova geração, livre de verdade, entrasse na terra prometida
E talvez esse seja o símbolo mais forte do deserto. Nem toda dor é punição. Algumas são preparação. O deserto que você enfrenta hoje pode não fazer sentido, mas se você continuar caminhando, ele pode se transformar no solo onde sua fé vai florescer. No deserto, não há supermercados, não há torneiras, não há estufas, plantações, gado. No deserto, tudo depende do céu, e foi exatamente essa dependência que Deus queria ensinar ao povo. Dia após dia ele mostrava: vocês não vivem do que veem, vivem do que confiam. Quando a fome bateu e os estômagos começaram a roncar, o desespero voltou. No Egito tínhamos comida, reclamaram, como se preferissem os grilhões com fartura à liberdade com fome. Mas Deus, em sua graça imensa, fez chover pão do céu, literalmente. Todas as manhãs, o chão se cobria com uma substância branca, fina, que ninguém sabia o que era. Por isso, chamaram de maná, que significa: o que é isso? Era o sustento diário. Não podiam guardar para o dia seguinte, exceto na véspera do sábado. Quem guardava mais do que precisava, via o maná estragar, porque Deus queria ensinar: confie em mim hoje, e confie em mim de novo amanhã. Esse princípio simples, o pão de cada dia, moldava não só os corpos, mas as almas. Mostrava que a vida com Deus é passo a passo. Não se corre no deserto, se caminha pela fé. E quando faltou água, o clamor voltou. Desta vez, com mais raiva. Nos tirou do Egito para morrer de sede, disseram a Moisés. Ele, exausto, foi até Deus mais uma vez. E o milagre veio. De onde ninguém esperava, de uma rocha. Deus ordenou que Moisés batesse com seu cajado numa rocha seca, e diante de todos a água jorrou, abundante, pura, salvadora. A lição era clara, mesmo nos lugares mais secos, mais improváveis, mais desoladores. Deus pode fazer brotar vida. Mas havia um detalhe importante. Moisés bateu na rocha conforme a ordem. Anos depois, Deus pediria que ele apenas falasse à rocha. E aí, por um erro de obediência, viria uma das maiores dores da sua vida. Mas essa parte fica para um próximo capítulo. Por agora, o que precisamos guardar é simples e profundo. Deus nunca falha. Nem no pão, nem na água, nem no amor. Talvez hoje você esteja num deserto pessoal, sentindo-se sem saída, sem força, sem sustento. Mas se você estiver andando com Deus, pode ter certeza, o maná vai cair e a água vai jorrar. O povo havia visto milagres, caminhado em terra seca no meio do mar, comido pão que caía do céu, bebido água de uma rocha, mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que estava por vir. Deus queria se revelar, não apenas como provedor, mas como Senhor. Não só como o Deus que livra, mas como o Deus que guia. Moisés foi chamado a subir o Monte Sinai, e ali, no alto da montanha, envolto em nuvens, trovões e fogo, ele teve o encontro mais profundo de sua vida. Imagine a cena: trovões ecoando, relâmpagos cortando o céu, o monte tremendo, uma névoa densa envolvendo tudo. O povo, lá embaixo, tremia, mas Moisés subia. Ele entrou no meio da nuvem. E ali ficou 40 dias e 40 noites. Foi nesse ambiente que Deus entregou algo que mudaria a história da humanidade. As tábuas da lei, 10 mandamentos, simples, diretos, eternos. Não eram apenas ordens, eram fundamentos. Regras para construir uma sociedade livre, justa, conectada com o céu. Não terás outros deuses, não farás imagens, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 10 princípios para preservar o que há de mais sagrado, a dignidade humana e a comunhão com Deus. Enquanto Moisés recebia essa revelação, o rosto dele começou a brilhar, literalmente.
A glória de Deus o marcou de tal forma que, ao descer, ele teve que cobrir o rosto. O povo não conseguia encarar o brilho que vinha dele. Mas enquanto Moisés estava no alto, o povo lá embaixo fazia exatamente o oposto do que Deus estava ensinando. Impacientes com a demora, pediram a Arão que fizesse um Deus visível, e ele moldou o bezerro de ouro. Sim, o povo que viu o mar se abrir, agora adorava um pedaço de metal. Isso mostra como a fé pode se corromper quando não é alimentada com paciência e verdade. Quando Moisés desceu e viu aquilo, seu coração partiu. Quebrou as tábuas, chorou, repreendeu, e mesmo assim voltou à montanha. Deus o recebeu de novo e reescreveu as tábuas, porque a aliança dele é maior que a nossa falha. E talvez esse seja o ponto mais profundo desse capítulo. Deus quer se revelar, quer falar conosco, nos dar direção, mas às vezes a gente prefere atalhos, imagens, respostas rápidas. O convite dele ainda é o mesmo. Sobe, vem, me encontra no alto. Eles foram libertos com mão forte, viram milagres, ouviram a voz de Deus, comeram do céu, beberam da rocha, mas mesmo assim reclamaram. O deserto começou a expor o que havia de pior no coração do povo, porque a liberdade é linda, mas é cansativa, e quando ela exige esforço, responsabilidade e renúncia, muitos preferem voltar às correntes. Tínhamos comida no Egito, lá era melhor. Quem nos dera morrido por lá. Essas frases se tornaram comuns entre os hebreus. Era como se tivessem sido libertos do Egito, mas o Egito ainda vivesse dentro deles. Essa rebeldia não era só contra Moisés, era contra Deus. A cada murmuração, o céu se entristecia. A cada dúvida, uma rachadura na fé coletiva. E a gota d'água veio quando Deus os chamou para entrar na terra prometida. Eles estavam às portas de Canaã. Moisés enviou 12 espias para explorarem a terra. E o que eles viram era tudo o que Deus prometera. Terra fértil, abundante, com frutas tão grandes que precisavam de 2 homens para carregar um único cacho de uvas. Mas junto disso, viram povos fortes, cidades muradas, guerreiros gigantes. E então, o medo venceu a fé. 10 dos 12 espias voltaram aterrorizados. Disseram, somos como gafanhotos diante deles. Vamos morrer se tentarmos entrar. Somente 2, Josué e Calebe, disseram o contrário. Se Deus prometeu, ele vai nos dar. Mas o povo escolheu ouvir os covardes. Se rebelaram. Queriam apedrejar Moisés, queriam levantar um novo líder e voltar ao Egito. Naquele momento, Deus ficou profundamente irado e fez uma declaração dolorosa. Essa geração não verá a terra prometida. Todos os adultos que duvidaram pereceriam no deserto. Foi o preço da desobediência. Não porque Deus é cruel, mas porque a liberdade não pode ser vivida com coração de escravo. A caminhada, que poderia durar poucos meses, agora duraria 40 anos, um ciclo inteiro de espera, para que uma nova geração, livre de verdade, sem amarras mentais, entrasse na terra que Deus havia prometido. Moisés chorou. Ver seu povo rejeitar a promessa foi um dos maiores golpes da sua jornada, mas ele seguiu, porque sabia, quem caminha com Deus, caminha até o fim. Mesmo que o caminho seja mais longo do que se esperava. O sonho era real, a promessa era certa. A terra prometida estava ali, ao alcance das mãos, mas por causa da desobediência, o sonho teve que esperar. A geração que saiu do Egito, que viu o mar se abrir, que provou o maná, que ouviu a voz de Deus no monte, não entrou em Canaã. Todos os homens com mais de 20 anos, exceto Josué e Calebe, pereceram no deserto. Foi uma das lições mais duras da história bíblica. Milagre não sustenta fé. Obediência sustenta fé. Não bastava ver Deus agir. Era preciso confiar no que ele dizia. E essa geração falhou. Durante 40 anos, o povo andou em círculos. O deserto se tornou um cemitério silencioso de promessas não vividas.
Cada túmulo era um lembrete de que a fé exige mais do que emoção, exige entrega. E Moisés, mesmo sendo o líder fiel, mesmo sendo o intercessor do povo diante de Deus, também pagou um preço. Num episódio marcante, o povo mais uma vez clamava por água. Deus disse a Moisés: "Fala à rocha, e ela jorrará água." Mas Moisés, exausto, ferido pela constante murmuração, bateu na rocha com raiva. A água saiu. O povo bebeu. Mas Moisés desobedeceu. Foi um deslize, um impulso, um erro, mas um erro sério, porque ele estava diante de todo o povo. E Deus esperava mais daquele a quem tanto confiou. Então veio a sentença: "Você verá a terra prometida, mas não entrará nela." Imagine o peso dessa frase. O homem que havia enfrentado Faraó, que guiou um povo rebelde por 4 décadas, que subiu a montanha e falou com Deus, agora teria que entregar o bastão a outro. Essa parte da história é de cortar o coração. Moisés, em vez de se revoltar, aceitou. Continuou guiando, instruindo, amando o povo. Preparou Josué para assumir a liderança. E com humildade, seguiu até onde Deus permitiu. Porque Moisés havia aprendido: mais importante do que entrar na promessa é andar com o Deus da promessa. Quantas vezes a gente também age por impulso, por raiva? Quantos sonhos já foram adiados por decisões precipitadas? Esse capítulo da vida de Moisés nos ensina que cada escolha importa. Mas também nos mostra que mesmo quando não vivemos tudo o que sonhamos, Deus ainda é fiel. O deserto havia deixado suas marcas. As rugas no rosto de Moisés contavam histórias de dores, milagres, perdas, superações. Ele havia vivido 80 anos antes de começar a missão mais difícil da sua vida. E por mais 40, carregou um povo inteiro nos ombros e no coração. Mas agora era o fim da estrada. Deus o chamou para subir mais uma vez, não ao Sinai, mas ao Monte Nebo. Lá do alto, Deus lhe mostraria a terra prometida. A terra que ele tanto esperou ver o povo habitar. A promessa que o guiou durante décadas no deserto. Mas ele a veria, de longe. Imagine Moisés naquele topo. O vento batendo no rosto. Os olhos percorrendo os campos, os vales, os rios. Lá estava Canaã. Verde, fértil, viva. Era tudo real. Mas não para ele. E ainda assim, Moisés não se revoltou, não discutiu, não implorou. Ele aceitou, porque entendia que a história era maior do que ele. A missão havia sido cumprida. Ele não precisava pisar na terra. Precisava apenas confiar que ela agora pertencia ao seu povo. E ali, no alto do monte, sozinho com Deus, Moisés se despediu. Não de um sonho frustrado, mas de uma missão concluída. A Bíblia diz que ele morreu ali mesmo, naquele lugar sagrado. E o próprio Deus o sepultou. Sim, nenhum homem viu onde Moisés foi enterrado, nenhum cortejo, nenhuma estátua, nenhum túmulo visitável, porque Moisés não precisava de monumentos. Sua vida já era um legado eterno. Deus o honrou até o último suspiro. E Josué assumiu o comando. A nova geração entrou na terra, mas a lembrança de Moisés nunca saiu de dentro deles. Talvez essa parte da história nos ensine a mais poderosa de todas as lições. Você não precisa viver o final para fazer parte da promessa. Às vezes, seu papel é apenas conduzir, preparar, plantar, e isso é tão grandioso quanto colher. O tempo passou, as gerações mudaram, mas o nome de Moisés nunca foi esquecido. Ele não construiu cidades, não ergueu templos, não deixou riquezas, mas deixou algo que poucos homens na história conseguiram, um legado espiritual eterno. Foi ele quem libertou um povo da escravidão. Foi ele quem desafiou um império com um cajado e uma fé inabalável. Foi ele quem ouviu Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Ele errou, teve medo, falhou, duvidou, mas nunca deixou de caminhar. E é isso que torna Moisés tão humano e tão divino ao mesmo tempo. Seu nome se tornou símbolo de liderança, de entrega,
de coragem e principalmente de intimidade com Deus. A Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, não por seus feitos, mas por seu coração. E esse é o verdadeiro legado, não o que você deixa em monumentos, mas o que deixa na memória de quem foi tocado por sua história. Moisés nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes, os mais sábios, os mais perfeitos. Ele escolhe os dispostos, os quebrados, os que dizem, eis-me aqui, e mesmo que a jornada seja longa, se for com Deus, cada passo vale a pena. Se essa história mexeu com você, se te fez pensar sobre sua própria jornada, seus medos, suas lutas e sua fé, então já deixa o like aqui no vídeo. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Comenta aqui embaixo, qual parte da história de Moisés mais tocou o seu coração? A gente lê tudo com muito carinho. E se você conhece alguém que está passando por um deserto na vida, compartilha esse vídeo com ela. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Se inscreve no canal para mais histórias emocionantes como essa e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você só precisa dizer, eis-me aqui. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, o seu deserto pode ser o caminho do seu destino.